Que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja nos nossos corpos, nas nossas mentes, nos nossos corações, para todos sempre. Amém. Uma pergunta que eu tenho para falar para todos nós aqui. Uma pergunta que eu acho que todo mundo sabe a resposta. Pelo menos deveria saber. Você acredita em milagres? Sim ou não? Sim. Muito? Pouco? Você acha que Deus faz milagres a todo momento? Faz milagres de vez em quando? Você acha que Deus faz milagres só quando nós oramos? Ou Ele faz milagres a todo momento? A questão é o seguinte: Deus, Ele faz milagres, mas muitas vezes os milagres que Ele faz, a gente passa despercebido. Muitas vezes os milagres que Deus faz, nós simplesmente ignoramos. São coisas que às vezes parecem tão corriqueiras que a gente esquece que Deus realizou um milagre naquele momento, né? Agora a gente vamos pegar uma passagem bastante interessante para a gente entender um pouco desse contexto aí. Eu queria falar nessa manhã, o Espírito Santo preparou, falar um pouco sobre os milagres de Deus. Que muitas vezes a gente acha que Deus realiza milagres só quando não há o que fazer, não há o que os seres humanos fazerem. Mas Deus realiza milagres a todo momento. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia em Êxodo 14, para a gente entender um pouquinho sobre isso aí. Êxodo 14, a partir do versículo 10. Êxodo 14, a partir do versículo 10. Diz a palavra do Senhor: Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: O que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com todos os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Repeti sem querer. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para uns e luz para outros, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, enquanto uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos
carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los, e os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram seus carros de guerra, seus cavaleiros e todo o exército do faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Interessante essa passagem, né? Passagem bastante conhecida, mas é uma passagem tremenda, essa que a gente leu. Já que a gente está falando um pouco sobre milagres, os milagres que Deus fez e faz na vida das pessoas, essa é uma passagem muito interessante que a gente vê o poder de Deus realizando milagres que muitas vezes a gente não consegue compreender. Então eu queria reformular a pergunta que eu fiz a vocês no começo. Antes eu perguntei se vocês creem em milagres, vocês falaram que sim. Mas agora eu queria reformular essa pergunta. O quanto você crê em milagres? O quanto eu e vocês cremos em milagres? Quantas vezes você consegue ver milagres durante o seu dia? Quantas vezes você consegue ver milagres durante a sua vida? Deus faz milagres a todo momento. Deus não precisa abrir um mar vermelho na nossa frente para Ele realizar um milagre. Nesse caso Ele fez, mas Ele não precisa fazer isso. Porque Deus faz milagres a todo momento. Um pai de um amigo meu, chamado Décio, amigo meu mesmo, parceiro, ele foi desenganado, o pai dele. Estava com câncer, já está alastrando pelo corpo. Aliás, eu até oro para Deus, para que Deus abençoe a vida dele, que é um homem muito especial. Mas os médicos já assumiram a derrota para ele. Eu falei para ele, aí ele me ligou, falou assim: Daniel, ora pelo meu pai, ora por ele, pede para a igreja orar por ele. Tanto coloquei o nome dele na igreja, no momento, tudo, todo mundo orou. Mas, eu falei para ele: você acredita em milagre? Eu acredito. É só um milagre que pode salvar o seu pai. Agora, se a pessoa crê que Deus faz um milagre só de vez em quando, será que ela vai ser salva? Será que ela vai ter fé o suficiente para ser salva? Mas se nós cremos que Deus faz milagres a todo momento, se nós cremos que Deus pode realizar a salvação daquela pessoa, muito provavelmente Deus pode realmente salvar a alma dele com uma simples verbalização, né? Qual que é o nível de esperança que você teria nessa situação? Será que você ficaria esperançoso quando alguém falasse para você que só um milagre poderia salvar o seu pai? Ou você teria a sua esperança decaída? Como é que você se sentiria? Porque muitas vezes a gente acha que, quando fala só um milagre, muitas vezes acha que Deus não vai fazer esse milagre, né? Muitas vezes a gente acha que, Deus talvez faça. A gente tem que ter fé, gente. Se a gente é cristão e se a gente realmente serve o Deus que a gente serve, a gente tem que confiar nos milagres. Quando a gente vê essa passagem aqui dos israelitas fugindo do Egito, Deus já tinha demonstrado inúmeras vezes, feito milagres
mostrado para eles que Deus iria libertá-los do poder do Egito, que Deus iria fazer com que eles iriam conceder para eles uma terra prometida, onde nasce leite e mel. Moisés demonstrou de diversas formas, Moisés e Arão, o quanto Deus era fiel com aquele povo, o quanto Deus gostaria de tirar aquele povo da escravidão. Mas mesmo assim, o povo teimava em continuar na escravidão. O povo, no momento crucial, o povo não colocou a sua fé no seu Salvador e sim queria voltar para o Egito. A gente viu aqui no versículo 11, olha o que eles falaram. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Olha só, como o povo estava obstinado de coração, o povo estava endurecido, e era justamente naquele momento que Deus iria mostrar, muito provavelmente, o maior milagre para aquele povo lá, tirando o povo de Israel da escravidão do Egito e ainda acabando com todo o exército do Egito. Olha que coisa! E olha só como é que estava o coração daquele povo. Iria presenciar algo jamais visto na humanidade, mas eles estavam com o coração obstinado, estavam com o coração duro. E nessa passagem de Êxodo que a gente leu, assim, que a gente acompanhou, eu vejo no meu entendimento que ele pode relatar os últimos momentos da vida física do servo de Deus. E eu vou explicar para vocês o porquê. O Egito, quando a gente vê o povo egípcio, mais o mar, isso quer dizer o quê para o povo? Uma morte inevitável, porque eles estavam querendo matar os israelitas e o mar, e eles estavam encurralados entre os egípcios e o mar, então eles estavam vendo a morte inevitável naquele momento. O povo de Israel, pode ser que somos nós, né? O povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Moisés, quem seria Moisés? O próprio Cristo. A gente pode fazer essa analogia aí. A passagem pelo mar, a gente pode fazer uma analogia com o batismo. Tanto que 1 Pedro ele fala, né? Que a passagem pelo mar, como se fosse um batismo, um exemplo de batismo, na água e no Espírito. A nuvem e o anjo, quem seria? Poderia ser o quê? Representa o quê? A proteção de Deus a todo momento para o povo de Israel. Então, mesmo o povo de Israel com o coração obstinado, com o coração teimoso diante de Deus, Deus colocou o quê? A nuvem e o anjo para o quê? Para proteger aquele povo estava protegido. Mas mesmo assim, as pessoas, os israelitas, estavam com o coração endurecido. A morte dos egípcios no mar, o que significa? O que a gente pode tirar dessa passagem? A gente pode fazer uma analogia com a vitória sobre a morte, igual a salvação. A morte dos egípcios no mar e os israelitas indo para o outro lado pode significar, se a gente colocar num contexto de hoje em dia, pode significar salvação. Por quê? Os egípcios e o mar significavam a morte, e a morte ficou para trás, e eles foram em caminho da terra prometida. Ou seja, demonstrou a vitória de Israel, a vitória dos discípulos de Deus sobre a morte, que é igual à salvação. Então, o que é incrível é que Deus nos dá todos os dias inúmeras provas do seu amor por nós, assim como aconteceu com os israelitas. Na hora mais crucial e no momento em que Israel deveria mais confiar na ação divina, ele se mostrou desesperado e desamparado. Você já viu, muitas vezes a gente tenta se preparar ao encontro da morte, né? A gente passa a nossa vida se preparando para morrer, né? Sempre com medo da morte. A gente fica com o coração, a gente sabe para onde a gente vai quando a gente vai morrer, a gente sabe que a gente vai se encontrar com Deus, a gente sabe que Jesus já carregou o peso do nosso pecado,
E a gente sabe que quando a gente fechar os olhos para esse mundo, a gente vai abrir os olhos para a eternidade junto com o Senhor, mas mesmo assim a gente tem medo da morte. Assim como os israelitas. Os israelitas eles ficaram desesperados quando viram o exército dos egípcios se aproximando. Olhou para o outro lado, viu o mar, pensou comigo, eles pensaram comigo assim, vamos morrer, já era, vamos morrer. É como se a gente estivesse na nossa via crucis, para que de repente acontece no final da nossa vida, a gente já está com uma idade avançada, a gente já está, a gente sabe que daqui a pouco a gente vai morrer, e a gente fica naquela sinuca de bico, igual aconteceu com os israelitas naquela época. A gente fica lá, esperando, ansioso, será que eu vou morrer agora? Será que eu vou morrer agora? O que será que vai acontecer? Será que eu vou ser salvo? Minha alma vai ser salva? A gente fica com essas dúvidas, não fica? Assim como aconteceu com os israelitas. Da mesma forma a gente fica com essas dúvidas. Mas, diferentemente dos israelitas, nós devemos sim começar a ter mais confiança no Senhor. Confiança em Deus. Porque ele já demonstrou, assim como no povo de Israel daquela época, ele já demonstrou todo tipo de amor para aquele povo. E no momento crucial, no momento da nossa morte, que é o momento que nós deveríamos ainda mais esperar do Senhor, ainda mais colocar a nossa confiança em Deus, nós nos sentimos exatamente como os israelitas. Nós nos sentimos com o coração de que Deus nos desamparou naquele momento, né? O desespero que acontece nesses momentos nos deixa com uma visão de túnel. É como se nós tivéssemos um cabresto, um antolho espiritual que a gente só consegue olhar para onde? Para a morte. A gente começa a ter um astigmatismo espiritual. A gente não consegue olhar para longe. A gente vê tudo embaçado, a gente vê só a morte ali, cutucando a gente. Fica cutucando a gente. Mas a gente, com a nossa vida e com a palavra de Deus, nós devemos cada vez mais nos aproximar do Senhor e conceder uma confiança ainda maior ao nosso Deus. Num momento como este, nós tentamos nos preparar para a morte, mas quando chega a hora, a gente na verdade não está preparado para ela. Mas nós deveríamos estar preparados para ela, porque Deus, através da palavra dele, nos concede tudo o que nós precisamos, para que quando nós formos enfrentar a morte, nós iremos, diferentemente como o povo de Israel, que ficou desesperado, desamparado, nós enfrentarmos este momento de uma forma confiante. Vamos encarar a morte, não pelos nossos méritos, mas pelo mérito de Cristo. Cristo vai nos dar forças naquele momento, para que a gente consiga enfrentar a morte e olhar para ela naquele momento e falar o seguinte: da mesma forma como o meu Senhor venceu a morte, venceu e ressuscitou, da mesma forma eu também vou vencer. Porque eu junto com Cristo, nós junto com Cristo somos mais que vencedores. Amém? Amém. O Criador, nosso Deus, ele faz milagres a todo tempo e a todo momento. Às vezes, o milagre que Deus faz, ele é tão simples e tão óbvio que a gente não consegue ver. Parece que tem uma escama nos nossos olhos, a gente não consegue enxergar. Vou dar um exemplo para vocês. O nascimento. O nascimento é um dos maiores milagres que a gente consegue presenciar. O nascimento de uma criança. Só que nasce tanta criança aí que a gente acha que é uma coisa corriqueira. Acha que é uma coisa assim que, acontece. Mas é um dos maiores milagres que Deus coloca todos os dias para nós. É um testemunho de Deus todos os dias para as nossas vidas. Um nascimento de uma criança. Nós aqui não conseguimos enxergar o mundo cotidiano, através das coisas que acontecem, eles nos fazem ter um coração cauterizado. A gente vê as coisas, ou enxerga talvez um dos maiores milagres que é o nascimento de uma criança e leva isso de uma forma corriqueira. Foi só mais uma que nasceu. Ou a morte também, foi só mais uma outra pessoa que morreu. O mundo está cheio disso, né? Só como números, né? Usando as pessoas como números. Mas Deus faz milagres a todo momento. Eu lembro uma vez, Gil, você vai conseguir me falar de uma irmã, a mulher do seu Valdir, que estava
Como é que ela chama? Esqueci o nome dela. A Neuza. Eu lembro que quando eu entrei na Igreja de Cristo, fui batizado na Igreja do Senhor, todo mundo estava falando sobre uma irmã, a irmã Neuza, falando de um bom testemunho dessa irmã, uma irmã valorosa no Senhor. Eu, infelizmente, não pude conhecê-la na vida. Eu tenho certeza que vou conhecer no porvir. Vamos todos conhecer, eu pelo menos, né, porque vocês já conheciam, alguns falando de alguns, né? Mas eu gostava de, depois que eu me converti, eu gostava de ir visitando as congregações. E eu via nas congregações o tanto de amor que essa irmã emanava. Ela estava internada, se não me engano, estava com câncer terminal, estava também desenganada. Mas todas as congregações, a do São Bernardo, a do Campo Grande, a do São Domingos, a do Guanabara, todas as congregações, elas estavam engajadas nessa oração, orando para ela, orando para que ela fosse restaurada, curada. E eu não pude fazer uma visita para ela, não consegui, deveria ter feito a visita para ela, mas não fiz. Então eu não a conheci, mas eu ouvi o testemunho dela. Mas Deus escolheu recolhê-la naquele momento. Deus escolheu pegar aquela irmã e colocar aos seios do Pai. E aí a gente fica pensando, estava todo mundo orando, estava todo mundo engajado naquela irmã, orando dia após dia, várias congregações orando. E a gente pensa, acho que alguns irmãos pensam, de uma forma ignorante, pensou, mas Deus não ia fazer um milagre? Todo mundo engajado, orando por aquela irmã. Mas muito provavelmente o milagre que Deus realizou foi o quê? Foi a união das congregações de Campinas. Foi o quê? A união em oração, a união em clamor da família, de todas as congregações orando por aquela irmã, orando e lembrando como aquela irmã era valorosa. Porque se ela não fosse valorosa, ela iria sim receber todas as orações sim dos irmãos, mas não iria receber o bom testemunho que ela recebeu. Mas tem uma outra irmã que eu quero colocar aqui nessa pregação. Todos nós conhecemos, ou a grande maioria, a Marina. A Marina foi a mesma coisa, nossa irmã Marina. Nós oramos, várias congregações orando da mesma forma. Ela também estava com um câncer terminal. Ela também estava passando pela mesma situação que a nossa irmã Neuza. Nós oramos sempre com fé, fomos visitar ela. Todo mundo a grande maioria aqui conhece o valor dessa irmã. Uma irmã provavelmente um valor semelhante à irmã Neuza. Mas, contudo, Deus também escolheu recolhê-la. Na mesma situação. A gente orou, esperando o milagre, esperando que ela fosse se recuperar. Ela estava com fé também que iria se recuperar. Mas Deus reservou algo ainda melhor para ela. Eu lembro que a nossa irmã, ela falava para Deus, assim, ela clamava a Deus porque o sonho dela era se casar. O sonho da Marina, eu lembro disso. Ela conversava muito com a Camila, né, minha mulher. E ele falou que o sonho dela era se casar. E aí ela se envolveu com alguns rapazes, como namoro, mas nunca conseguiu o seu sonho aqui nessa terra. Mas nós devemos lembrar que Jesus é o nosso noivo. E Jesus escolheu encontrar com a sua noivinha. Então ela chamou a nossa irmã para ficar junto com ela. Então aqui a gente vê que os milagres que Deus faz, às vezes a gente não compreende. Mas Deus a todo momento está fazendo milagres. Tenho certeza que Deus, Ele recebeu a nossa irmã de braços abertos. Ele é o nosso noivo. Recebeu também a Marina, que é a noiva do Senhor também. Então muitas vezes a gente não compreende os milagres de Deus. Mas isso é uma culpa de Deus? De maneira nenhuma. É uma culpa nossa, que muitas vezes a gente não consegue discernir
uma coisa tão maravilhosa que Deus faz a todo momento. O maior exemplo que a gente tem de milagres é o nosso Deus, Jesus. O Pai até poderia ter concedido o pedido de Jesus quando ele estava na sua agonia. Jesus clamou a Deus: se possível, tira de mim esse cálice. Jesus falou isso. Mas o milagre estava justamente em sua morte. O milagre de Deus estava justamente o Criador morrendo pela sua criatura. E foi isso mesmo que aconteceu. O Criador morrendo por sua criação. Simplesmente o maior milagre já visto. Não há milagre maior que esse. Deus morrendo pela sua criação. Nem cineastas, nem roteiristas, nem o gênio do mal, nem qualquer coisa criada nesse mundo no porvir poderia cogitar algo tão tremendo, cogitar algo tão maravilhoso. O Deus Criador morrendo pela sua criação. Algo tremendo, algo sobrenatural, algo de sobremaneira de grandeza infinita. Passamos a nossa vida inteira vivendo essa expectativa da morte, mas que possamos ser diferentes no momento da expectativa, porque a gente, na verdade, o nosso maior medo não é a morte em si, porque depois que nós morremos, nós estamos nos céus. O nosso maior medo é o quê? É a expectativa da morte, é o prelúdio da morte. Eu vou morrer, eu vou morrer, e agora? E agora? Depois que morreu, já foi. Então, o nosso maior medo é do desespero, nessa expectativa da morte. Sabendo que Israel, como naquela época, escapou pelo poder de Deus da morte, nós também podemos ter essa expectativa e essa fé, essa esperança de que a expectativa da morte não vai tirar nossa fé. Porque quando nós morrermos, nós vamos nos encontrar também com o nosso noivo de braços abertos, se assim for a vontade do Senhor. E da mesma forma como Deus livrou Israel da morte, Jesus vai livrar também a nossa alma da morte eterna. E também todo aquele que for se render ao Senhor daqui para frente. Nosso maior medo não é da morte em si, mas da terrível expectativa que ela nos proporciona. Então que nós possamos ter essa consciência de que Deus está conosco, da mesma forma como Deus estava com os israelitas. Deus também está conosco para nos livrar da morte e nos dar esperança de que Deus irá salvar as nossas almas do Hades, salvar as nossas almas da escuridão. Amém? Vamos fazer uma oração? Oremos. Santo Deus, querido Pai que mora nos céus, queremos, Pai, agradecer ao Senhor por essa esperança que o Senhor nos dá. Agradecer ao Senhor, pois o Senhor tem nos abençoado de forma plena, de forma rica, de forma abundante, e queremos te louvar por mais essa mensagem que o Senhor nos concedeu. Queremos, Pai, ter uma atitude diferente das atitudes dos israelitas, que quando no momento de maior impacto em suas vidas, eles tiveram uma atitude de coração obstinado, uma atitude de falta de fé, uma atitude de abandono do Senhor. Que possamos ser diferentes, que possamos ser como Cristo, enfrentar esse momento de dor, esse momento de via crucis para nós, quando for o nosso momento de estivermos perto de morrer, mas que possamos enfrentar com a mesma confiança que Jesus enfrentou, tendo a fé de que ele seria ressurreto, assim como foi ao terceiro dia. Pai, a tua igreja aguarda o noivo chegar, aguarda o nosso noivo de forma alegre, de forma esperançosa, pois queremos muito nos encontrar com o Senhor para adorar o Senhor nos ares. Queremos humildemente reconhecer o nosso pecado diante do Senhor,
queremos te pedir perdão pelas coisas erradas que fazemos, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de amor, por muitas vezes, Pai, não termos diferença nenhuma entre nós e os israelitas daquela época. Mas, diferentemente deles, nós queremos, Pai, ser pessoas que realmente exalem o perfume de Cristo e reflitam sua luz. Ser o espelho perfeito que reflita a luz de Cristo para as pessoas. Para que possamos ser fontes e canais de bênçãos para as pessoas. Confiamos em Ti e oramos humildemente no nome do Teu Filho amado Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.